Olá, boa tarde, amigos telespectadores da TV Cultura Litoral. Começa agora uma nova edição do Opinião. E nesta terça-feira, 25 de fevereiro, nós estamos recebendo, com muito prazer, o colega jornalista, professor Pedro Mota Cortella. Pedro, boa tarde, é um prazer recebê-lo. Fala, Chico, prazer voltar aqui e falar com vocês, sempre bom. Muito bem, Pedro Mota Cortella, nosso entrevistado de hoje. E daqui a pouco teremos também a participação do nosso comentarista, o advogado Roberto Mohamed Amin Júnior. Mas, Pedro, eu queria começar o programa apresentando um VT que mostra a participação do ministro Alexandre de Moraes na aula inaugural do curso de Direito da Universidade de São Paulo, em São Paulo, onde o ministro faz algumas abordagens interessantes sobre as Big Techs. Vamos ver, por favor. Vocês talvez não tenham acompanhado, estava estudando para o vestibular, mas há 2 anos, quando o Congresso Nacional ia votar a urgência, marcada a votação numa quarta-feira, a urgência, para deliberar sobre o projeto de lei de regulação das Big Techs, todas elas bombardearam nas redes, dizendo que os parlamentares eram contra a democracia, eram contra a liberdade de expressão. Os algoritmos fizeram chegar milhares de mensagens a cada parlamentares ameaçando, coagindo. Imediatamente se retirou a votação de urgência. E o próprio presidente da Câmara, à época, o deputado Arthur Lira, pediu a abertura de um inquérito por coação ao parlamento. As Big Techs, elas não são enviadas de Deus, como alguns querem. Elas não são neutras. São grupos econômicos que querem dominar a economia e a política mundial, ignorando fronteiras, ignorando a soberania nacional de cada um dos países, ignorando as legislações, para terem poder e lucro. E para conseguir isso, ao longo desse período, no mundo todo, e o Brasil, por uma característica específica do Brasil, que eu vou me referir, isso ficou mais saliente ainda, no mundo todo, as Big Techs foram instrumentalizadas para atacar os 3 pilares da democracia. Muito bem, esta OVT um pouquinho acelerado, não é, Pedro? Mas, de qualquer maneira, deu para compreender bem tudo aquilo que o ministro Alexandre de Moraes destacou com relação às Big Techs, que só querem doutrinar para o poder. É bom para a gente pegar o contexto completo do que ele falou, né? E o Alexandre de Moraes, Chico, eu escrevi uma coluna logo depois que ele deu essa declaração, ontem à noite, e o título dessa coluna que eu dei foi "A polarização não deixará Alexandre ser grande". Porque é justamente isso, a luta dele é de certa forma inglória, porque o inimigo que ele está lutando, além de ser uma luta de Davi contra Golias, ele luta num terreno em que o inimigo é dono do estádio, do campo, do campeonato, da bola e de tudo. E o fato da mensagem dele estar hoje circulando nas plataformas dessas Big Techs passa para o brasileiro médio, passa para uma população, uma noção de que não há manipulação, não há censura. Ou seja, o fato dele poder dizer isso e estar ali levantando a discussão na USP, estar circulando nas redes sociais, no mundo digital, passa a impressão de que a fala dele é enviesada, porque ele está tendo ali um espaço de fala. Então as Big Techs não são contra a liberdade de expressão, não manipulam a democracia como ele está falando. Ou seja, é um grande paradoxo ali. Claro. E para grande parte da população, o Alexandre de Moraes, não importa o que ele fale, qualquer declaração que ele dê, existe uma parte da população que está cega pelo algoritmo, pelos últimos 10 anos das revoluções digitais, por todo o nosso histórico de país, essa divisão que se abriu na sociedade, que caracteriza que qualquer coisa que saia da boca ou da caneta do Alexandre de Moraes como um manifesto da cultura woke, do comunismo, da esquerda. Será sempre questionada, será sempre colocada em dúvida. Interessante isso. Será sempre colocada com uma parcialidade que aí a gente pode discutir inúmeros causas, motivos, razões, circunstâncias que nos levaram a esse momento. Mas passa pela desconfiança e descredibilidade do próprio judiciário, né? Passa pelo histórico de antagonismo que a gente tem, de colocar sempre a figura do Alexandre de Moraes contra o bolsonarismo, contra a direita, pode-se dizer assim. Mas hoje, com o excesso de informação que a gente tem também causada pelas redes sociais, o Alexandre virou essa figura que é o inimigo da liberdade de expressão para muitas pessoas. Exato. Olha que curioso. Então, a fala dele ontem na USP, eu concordo,
ele está fazendo uma defesa da soberania nacional ali, Lógico. mas para grande parte da população isso não vai ser encarado como uma defesa da soberania nacional, vai Como ser tal. encarado como um tiro na liberdade de expressão, Uma censura a ideias conservadoras, Que não é o caso, evidente. uma censura a ideias conservadoras, a ideias de direita. Quando ele diz que redes sociais não são de Deus, ele tem um componente interessante, porque é justamente por meio da religião ou de Deus que muitos desses grupos que agem ali nos meandros das redes sociais, dos discursos extremistas, que colocam isso como a liberdade de expressão, a capacidade da palavra deles chegar mais longe. Né? Então está tudo muito misturado, é muito interessante esse mundo que a gente vive hoje. É confuso tudo isso, né? Quer dizer, é como disse o grande pensador italiano, o filósofo Umberto Eco, né? As redes sociais produziram uma legião de imbecis. Mas E você é vê o que se vê, né? Porque, na verdade, qualquer um fala, qualquer um escreve que bem entende, palpita sobre tudo. Falar. Mas, de qualquer modo, é preciso muito cuidado em relação a isso. Você vê que a regulação não está mais do que na hora de se pensar nisso, Pedro. Mas a polarização não deixará a regulação acontecer. Porque é justamente a polarização que coloca a pecha de parcialidade em toda e qualquer regulação. Entende? Sim. E o Alexandre de Moraes, eu acho ele corajoso. Ele é um Davi contra Golias nesse sentido, assim, que ele não vai conseguir, infelizmente, acertar a testa dos bilionários igual Davi consegue na Bíblia, mas ele precisa de uma cooperação global para isso. É um movimento que deveria acontecer centralizado na ONU, sei lá onde que isso vai acontecer. Sai dos limites do Supremo, né? Sai dos limites do Supremo. Querendo ou não, ele é um ministro do Supremo, um juiz que chama a atenção do Elon Musk por questões do mundo inteiro. Mas ele não tem a capacidade. Ele é um Alexandre o Grande sem o exército. É o seu artigo. Que é o meu... Não, exatamente. Falta o exército, falta o brilhantismo militar dele. E, mesmo se ele conseguir um exército, não será encarado como um exército neutro. Esse é o problema. Sim. Será sempre visto dessa maneira, dado esse clima de polarização que vivemos. A gente ficou incapaz de ter diálogo sobre isso. E isso se dá também, Chico, devido à overdose de informação. Tem algumas pessoas que hoje estão na mídia, que estão no domínio público há tanto tempo, com as suas ações, seja na esfera política, seja na esfera social, que você já tem uma imagem fechada daquela pessoa. É verdade. Qualquer coisa que ela diga não vai fazer você mudar a opinião que você já tem concreta, solidificada sobre ela. Alexandre de Moraes é um desses agentes. Não há como convencer ao defensor do 8 de janeiro que Alexandre de Moraes tem qualquer declaração que vise a soberania nacional. Não há como. Essa parcela da população brasileira, ela já vive dentro de uma bolha, como todos nós vivemos, sim, mas que ela está muito ligada ao consumo de notícias, de informação, de conhecimento, de educação, que vem do algoritmo da Big Tech, que vem das ações premeditadas, programadas para o controle dessa massa, dessa população, que eu não digo que todos nós estamos livres disso nas mais diferentes esferas de mídia, mas nesse caso, claro, não há declaração do Alexandre de Moraes, não há declaração do Lula, não há declaração, mesmo por outro lado, para a gente tirar o viés aqui, que é só essa população que vive dentro de uma bolha, não há, para o eleitor de esquerda tradicional, motivos que... Não há um reconhecimento dos erros do governo, por muita parte. Os gastos públicos desenfreados não são tão reconhecidos assim por esse tipo de eleitor. Como se a gente tivesse refém de decisões que a gente fez eleitorais e que incapacitam a nossa capacidade de reflexão. E temos que justificar cada ato que a liderança pratica
em nome de um voto que, na verdade, foi concedido lá atrás. Em nome de uma escolha que nós temos, a nossa determinada sociedade... fase do momento da vida. Uma circunstância ali, exatamente. Você pode e deve, se for o caso, mudar mesmo. Não há como. E essa mudança de opinião acontece cada vez menos. É verdade. Cada vez menos as pessoas acabam levando e considerando esse aspecto assim. Aliás, Pedro, nós tivemos um pronunciamento oficial do presidente Lula ontem na televisão, em rede de televisão, de rádio, aliás, em horários até diferentes. Sim. Né? O que caracterizou claramente, não só pela pauta, pelo que ele disse, mas uma estratégia de marketing do novo ministro, Sidônio Palmeira, né? No sentido de tentar reverter a impopularidade do presidente Lula. Né? E com pauta, um texto assim, bem simples e, ao mesmo tempo, falando de medidas populares. Sim. Lista de remédios, remédio popular, e vai por aí. Liberação do fundo de garantia para quem sacou durante o aniversário, etc. E tal. Então, isso me parece claro que já há uma tendência natural de tentar reverter esse quadro de impopularidade do presidente Lula. Chico, é um jeito velho de fazer comunicação. Exatamente. É um jeito antigo de tentar reverter uma tendência que a gente já vê que não está funcionando. Uma declaração em rede nacional soa um tanto autoritário quando você tem uma comunicação que permeia e que é muito mais efetiva nas pessoas, mesmo que ele tenha soltado esse vídeo nas redes sociais, esse é um vídeo que tem cara de pronunciamento oficial. Sem dúvida. Se você pegar, por exemplo, a comunicação que o Bolsonaro fazia lá na época da eleição, era na casa, era o celular, era um negócio em cima de uma prancha de surf, sei lá o que era, uma tábua que colocava ali, aquelas lives dele eram sempre muito improvisadas, né? Mesmo como presidente, tinha o caráter característico da rede social, tinha a comunicação... Puxadinho, né? É o puxadinho. Tinha bem. Comunicação aliada a esses novos meios. É isso, Pedro. Nós vamos continuar nesses temas todos, mas eu queria chamar um intervalo agora e peço sua licença. Nós voltaremos em seguida e no próximo bloco teremos já a participação do nosso comentarista, o advogado Roberto Mohamed. Voltamos já. Muito bem, de volta com a opinião desta terça-feira, 25 de fevereiro, e contando com a participação do colega jornalista Pedro Mota Cortella, professor, educador, e também do nosso comentarista, o advogado Roberto Mohamed. E agora, nós vamos ver, senhores, um dos VTs do Roda Viva de ontem, da Rede Cultura, que trouxe o presidente da Apex Brasil, o ex-senador, ex-governador do Acre, Jorge Viana. E ele falando, num primeiro momento, sobre as dificuldades do PT com o mundo evangélico. Vamos ver, por favor. Na classe C, a metade é evangélica. 30% dos brasileiros são evangélicos. Se nós do PT, que sempre tivemos um bom diálogo com os evangélicos, a vida inteira. Quando o Edir Macedo foi inaugurar aqui o Templo de Salomão, era o governo Dilma. Sabe quem estava na inauguração? A presidente Dilma. Sabe o que eu pergunto? Foi a pauta identitária? Foi a pauta identitária? Eu acho que essa pauta identitária foi ruim para todo mundo, né? Eu pensei que depois da pandemia, juro a você, que o mundo ia ficar melhor, mais humano, mais unido. Eu perdi minha mãe na pandemia. Nós perdemos em casa. Todo mundo perdeu alguém. Então, o mundo ficou pior. Está mais hostil. Aquele almoço de domingo, nas famílias, não é mais como antes, cara. É uma hostilidade tremenda. E aí tem muito a ver com rede social, com manipulação disso. Eu estava em Belém, num seminário, há 2 anos, que o Ibram fez, o querido Raul Jugman me convidou, e estava o Tony Blair. E a moça, a jornalista que estava fazendo as perguntas para ele, perguntou: o senhor não volta? Está uma crise tão grande na Europa de líder, o senhor está super bem? Ele falou: não, com rede social eu não participo mais da política. Porque tem espaço, tem seguidores, quem xinga, quem grita, quem mente. E não quem propõe algo, quem fala de princípio. Eu não estou satanizando, porque rede social tem um lado bom e tem ruim. Mas quando é usada dessa maneira, me preocupa as big techs. O ministro Alexandre de Moraes falou, inclusive, disso, essa semana. Se não tiver uma regulação disso, gente... Mas a extrema-direita fala que não é censura à liberdade, não. Na década de 30, fizeram isso lá na Europa e deu no nazismo e no fascismo. Quer dizer, um fascismo que levou ao nazismo, que é um tipo de fascismo. E nós não podemos cair nessa, de novo. A interferência está em toda parte. Então, eu acho que o PT
precisa se repaginar nesse sentido. Os sindicatos enfraqueceram, os movimentos sociais também estão enfraquecidos, porque o mundo é outro. E nós não estamos na rede social ou nesse trabalho que pode e tem que ser feito. Eu acho que é isso que vai estabelecer. E sobre o mundo evangélico, para mim, eu defendo um diálogo. Ninguém entregou mais rádio, TV para o mundo evangélico que nós, fez mais leis de proteção que nós. E para mim, eu acho que esse é um assunto. Se a gente não resolver esse assunto, temos risco de ser levado por essas narrativas de extrema-direita que tragam uma parte dos conservadores, das pessoas de direita, que é normal que seja de direita. Muito bem, esta análise feita pelo ex-governador do Acre, ex-senador Jorge Viana. Roberto Mohamed, gostaria de ouvir. Chico, tem uma coisa complicada. Primeiro, um prazer estar com o Pedro de novo aqui. Tem uma coisa muito engraçada aí, porque o Jorge Viana, eu fiz uma crítica à nomeação dele, porque é inacreditável que o presidente da Apex, que é uma agência de comércio exterior, de fomento de comércio exterior no Brasil, não fala inglês. Ele foi perguntado sobre isso no programa. Ele é o mínimo, né? E a resposta dele foi absurda, a gente vai poder ver isso. Mas o principal é que o Jorge Viana repisou o que o Múcio também falou no Roda Viva e que o Zé Dirceu tem falado em off, porque ele virou uma pessoa em off, e que faz muita falta para o PT, eu já disse aqui, no sentido de que as relações de trabalho mudaram, as relações sociais mudaram e o PT vive no século passado. Ele não entendeu isso. O problema, e o Jorge Viana comete um equívoco aí de falar das redes sociais. Quem começou a usar a internet para dar a volta na imprensa foi o PT no governo Lula 1 e 2. Quem não lembra de Paulo Henrique Amorim? Chamando a imprensa escrita e a televisão de PIG, Partido da Imprensa Golpista. Quem não lembra disso? Num blog patrocinado por Petrobras, Caixa Econômica Federal e Correios. Era isso. Quem começou com isso foi o PT. A gente consegue ver bem isso lendo o livro do Romeu Thoma Júnior, o assassinato de reputações. Então, agora não adianta chorar, porque quem inventou foram eles. Só que não souberam continuar e se atualizar. Esse é o grande problema. A questão do diálogo, eu acho que vem dessa incompetência do PT em se atualizar. Em entender que o mundo mudou. Em parar de acreditar que Cuba é um paraíso, parar de acreditar... Por exemplo, eu gosto muito do conteúdo do ICL. Márcio França, por sinal, esteve lá, deu um show, uma entrevista sensacional. O Márcio é aquele político que sozinho, ele dá show, ele é realmente extremamente competente. O problema é que ele não sabe se cercar de pessoas minimamente competentes do lado dele, esse é o problema. E quando esses caras que vivem no século passado, que colocam um mundo ainda dividido por uma cortina de ferro, não existe mais cortina ideológica entre os mundos. Nós estamos vivendo hoje uma divisão do mundo entre os fundamentalistas islâmicos, entre os caras com viés autoritário. Alguém vai dizer que Putin é comunista? Que ele tem alguma... Se ele quer reeditar alguma coisa, não é a União Soviética, é o Império Russo. Que não tem nada a ver com o comunismo. Ou seja, eu acho que a falta, inclusive, de referências faz com que você veja absurdos, como o PCdoB manda carta de congratulação à Coreia do Norte, ao ditador da Coreia do Norte, o Brasil aprovar a entrada do Irã no BRICS. São essas coisas, não, se absterem em relação à Nicarágua, mandar representante para a posse do Maduro. São essas coisas que são típicas de um partido que perdeu referência. Não tem mais o Muro de Berlim. E agora? Como é que eu posso ser comunista? Porque você nunca foi. A verdade é essa. Eles nunca foram, porque comunista não toma Petrus, né? Não toma Ballantines 21 anos. Vamos devagar, né? Então, o grande problema do PT hoje, e aí é que eu volto a dizer, Chico, não estou falando dele pessoa, mas Zé Dirceu faz falta para o PT. Está mais que provado. Hoje em dia, a divisão do PT, a desorientação do PT, o fato, me parece, Pedro, que o governo não sabe o que fazer. Hoje, no momento de hoje, o governo não sabe o que faz. Ô Chico, eu não vejo só como um sentimento do PT. Eu vejo de todo o movimento de centro moderado, centro-esquerda. A internet que o PT ajudou a financiar lá naquele momento que o Roberto falou,
do Amorim, é outra internet para hoje. A Big Tech, a rede social mudou tudo, mudou a lógica. O fato de todos nós termos um celular no bolso e esse inimigo íntimo, que também é um amigo tão quanto íntimo, isso mudou as relações humanas para sempre. A gente não consegue mais se destacar daquilo que é a nossa impressão recortada para o mundo. E ficou claro, e fica cada vez mais claro, qual era a intenção dessas grandes corporações, ou melhor, a intenção descoberta no meio do caminho. Com certeza, quando o Zuckerberg criou o Facebook lá no quarto da faculdade, ele não imaginava que 20 anos depois ele estaria dizendo que a criação dele é uma efetiva arma do governo americano para impor a liberdade no mundo. Ou seja, ficou claro aquilo, né? As Big Techs já se posicionaram dessa forma e todo o entorno do Trump hoje deixa isso muito claro. Do lado chinês, do lado comunista, no final das contas, dava para ver que ao não deixar as Big Techs entrarem, eles estavam certos. Eles estavam ali protegendo essa mesma cortina que não existe mais com relação à Rússia, mas polarizou o mundo de outra forma e trouxe esse fim de capitalismo que a gente está vivendo, em que, voltando ao ponto, na comunicação, na tentativa de permanência do PT, seja na rede evangélica, seja na classe C, seja no povo, não há mais comunicação possível. A gente volta com aquilo que a gente estava falando no último bloco. Por quê? Porque a rede social não é feita para concordância. O que floresce a partir da rede social, o que floresce a partir da Big Tech é discordância. É polarização. Então, o PT do Zé Dirceu era um PT conciliador. Era o PT do Lulinha, Paz e Amor. Era o PT das concessões. Essa forma de política ainda, infelizmente, prevalece no Congresso de certa forma, daquele jeito. Ou seja, mas a gente está colocando cada vez mais pessoas que não estão dispostas ao diálogo lá. E isso é uma decorrência direta do meio de comunicação que dominou a humanidade, que é a Big Tech. E que o PT não percebeu. O próprio presidente Lula, o pronunciamento que ele fez ontem na televisão, mostra isso. Mas é que tá. O movimento que cresce dentro das redes sociais não é um movimento conciliador, é a extrema-direita, é a extrema-esquerda que vai ter que se desenvolver, correndo atrás do extremismo da direita, a extrema-esquerda vai ter que se desenvolver. Ou seja, não é a paz que sobrevive numa rede social que vive de polarização. É o conflito, né? É o conflito, é o choque. É o confronto. A crítica. Basta dizer uma coisa. Foi curioso, nós fizemos com o programa com o Regis Tadeu e a gente foi almoçar. E eu comentava com ele dos haters. Tem uma pessoa, e não é fake, ela é verdadeira. Ela assiste todos os programas. Só para me xingar. Ela assiste tudo. E todo o programa, todos os trechos nossos no YouTube ou na rede social, ela vai e me xinga. Quer dizer, o hater, ele é positivo. E aí o Regis virou para mim e falou assim, bem-vindo ao meu mundo. Mas, na verdade, se busca isso. Porque é o hater que dá engajamento. Não é o fã que fica batendo palminho, mandando coraçãozinho. É o hater que faz isso. Porque o ódio movimenta muito mais do que o amor. O ódio te faz comentar. Aquilo que você discorda te impele mais a emitir sua opinião do que algo que você concorda. Eu acho que tem uma frase que eu ouvi que eu acho que foi talvez um dos líderes políticos mais importantes que a gente teve. A paz não dá lucro. A paz não dá lucro, exatamente. E o hater, Roberto, ele é parte intrínseca da internet. Tudo que ele quer é atenção. Ele tá vibrando que você fez esse comentário aqui agora. Ele tá assistindo, ele tá falando, vamos continuar. Tudo que ele quer é atenção. Eu lembro de quem elogia, mas eu lembro de quem xinga todo o programa. E ela não perde um. Exato. Vamos para o intervalo. Voltaremos em seguida, Pedro, Roberto.
Muito bem, estamos de volta com a opinião desta terça-feira, 25 de fevereiro, e hoje recebendo o colega jornalista Pedro Cortella e também o advogado, nosso comentarista Roberto Mohamed Amin Júnior. E nós vamos dar continuidade ao tema que nós estamos debatendo, tem mais VT para mostrar para vocês, mas eu queria continuar com essa questão muito bem levantada pelo Pedro e pelo Roberto, essa questão gravíssima da polarização, da agressividade, da violência que marca hoje as relações entre as pessoas no Brasil. Isso tem jeito? Como resolver uma coisa dessa, Pedro? É a pergunta de 1 milhão, né, Chico? A gente está vendo as discussões e eu vi uma pesquisa recente, de janeiro agora, feita na Europa, pela Universidade de Navarra, que ela entrevistou 45 mil pessoas de vários países europeus para entender como as pessoas consomem informação. Na Europa, que é o continente talvez com menos inserção dentro do mundo digital das redes sociais. Basicamente, de 35 para cima, as pessoas ainda buscam fontes não oficiais, mas a imprensa formal. Ou seja, fontes confiáveis, digamos assim. Fontes confiáveis para a nossa geração. De 35 para baixo, toda a informação é obtida por meio de canais digitais das redes sociais e, inclusive, com mais confiança do que nos canais na mídia formal. Tradicionais. O que isso mostra para a gente? Mostra que para onde a gente está indo é uma sociedade cada vez mais informada e polarizada, graças aos algoritmos que hoje controlam por audiência, por aquilo que a gente estava falando, o hater dá engajamento. Então, está claro que as notícias que você vai ver são as que têm mais engajamento. Sim. As notícias que têm mais engajamento são aquelas que geram polarização, que geram ódio, que geram comentários. Então, nós estamos caminhando para esse tipo de sociedade. Qual o caminho para a gente sair disso é uma pergunta de 1 milhão. Eu ainda não sei ao certo, mas eu vejo um movimento de pessoas da minha idade, também 35 mais, 40 mais, que estão se cansando disso. Estão se cansando depois dessa década de redes sociais. Você sabe que tem uma coisa para observar ontem, foi a posse do novo governo alemão. Sim. Um governo conservador que deixou a extrema-direita, a gente não pode esquecer, foi a segunda colocada no número de cadeiras. O que mostra, inclusive, que esse semipresidencialismo, que é como acontece na Alemanha, acontece na França, você não tem condição de fazer com 30 partidos. Mas eles vão se juntar justamente com a social-democracia, que é centro-esquerda, para poder montar um governo, mas vão tentar bloquear o avanço da extrema-direita. Mas é preciso entender por que a gente tem a extrema-direita avançando na Itália, no poder na Itália, na França, na Alemanha, já é poder na Hungria, na Turquia, na Grécia. A extrema-direita, que mantém a direita refém, ela é muito inteligente no sentido de capturar o imaginário popular de bonança, de crescimento, de prosperidade, que é o discurso do Marçal, né, o tempo todo no site dele. A gente nota, por exemplo, na Alemanha, como é que um povo que passou pelo trauma do nazismo pode agora estar vivendo essa ameaça de novo? Justamente por isso. A Alemanha foi humilhada no final da Primeira Guerra Mundial, passou por uma crise econômica e deu o poder de mão beijada aos nazistas. Por quê? Por causa da promessa de prosperidade. Mais ou menos make German great again. Foi mais ou menos isso. Vamos fazer a Alemanha grande de novo. O discurso foi o mesmo. Quando as pessoas falam isso e usam, isso é radical. Não, não é. É exatamente o mesmo. Hitler era o Trump dos anos 30. Aí você tem a Alemanha em dois momentos sempre pagando a conta daquilo que ela banca. Primeiro, a unificação alemã. Foi um custo terrível, a Alemanha Ocidental bancou sozinha a unificação. E a extrema-direita alemã está crescendo na Alemanha Oriental. Depois, na Comunidade Europeia, a Alemanha bancou, tanto que a base do euro foi o marco. Então, a Alemanha sempre arcando com os custos. França e Inglaterra posam de bonita, é aquela que, eu quero mandar,
Então paga. Ah, não dá. Paga para mim aí que depois eu te pago. Foi mais ou menos isso que aconteceu na Comunidade Europeia. Né? A Itália e a Espanha não apitam coisa nenhuma. Foi a Alemanha, França e Inglaterra, mas quem pagou a conta foi a Alemanha. Nesses dois momentos, a Alemanha conseguiu se recuperar. Só que agora ela se viu no meio de uma tormenta que foi a guerra da Ucrânia, em que ela foi obrigada, por uma questão de bom senso e de lealdade ao resto da Europa, de boicotar a Rússia. E aí a Rússia fechou a torneira do gás. E a Alemanha está vivendo uma crise energética que é absurda, com desemprego, diminuição de produção. E a indústria alemã é um exemplo para o mundo. O alemão, em condições normais, não tem medo da China. Mas quando ele paga um preço altíssimo pela energia, aí ele perde competitividade. E as empresas alemãs estão demitindo. E aí, quando elas demitem, você tem uma crise. E aí vem o discurso de prosperidade da extrema-direita. A culpa é dos árabes e dos africanos que entraram aqui. A culpa, eles esquecem de dizer que a culpa é deles mesmos, porque foi o custo da unificação com a Alemanha Oriental que causou a primeira crise alemã. Então a gente vê que o mundo esse ódio, na verdade, ele não é só uma questão de contra e a favor. É uma questão de o povo é gado. Ele acredita nessa promessa e justamente daquele que não vai dar. Porque o que a extrema-direita quer? A manutenção dos privilégios para poucos, vendendo a ilusão de que, olha, você pode ser como eu. Mas é curioso uma coisa, Pedro, é isso que eu queria que você analisasse. Não é do teu tempo, pela tua idade, mas quando o movimento punk explodiu, ele era basicamente operário. O movimento punk dentro do rock era de extrema direita. Sim. E se a gente lembrar dos carecas do ABC, as gangues aqui da capital, eles eram justamente da periferia. Que você fala, não, mas periferia é de esquerda. Não. O pobre no Brasil tem um livro, né? O pobre no Brasil é de direita. Livro do G7 Souza. É um fenômeno muito engraçado. Eu estava ouvindo você, Roberto, eu lembrei daquela frase que já se tornou clichê na internet, aquela história, né? Homens fortes fazem tempos fáceis criam homens fracos fracos criam tempos difíceis criam homens fortes. Né? A gente vive um ciclo eterno da história, e quando você disse que como que um povo alemão que passou pela Segunda Guerra, que teve, né, o nazismo como sua ideologia mãe ali nascente por um longo período, é capaz de estar caindo nesse mesmo abismo 80 anos depois. Não é o mesmo povo. Não é o mesmo povo. São outras gerações, né? E é engraçado porque eu estava justamente construindo uma estratégia de marketing ali para a minha empresa, dentro de uma lógica de falar do futuro, e eu tive um amigo que é bom de copywriting, né, que é o discurso persuasivo, e eu disse, eu sei que vai acontecer isso em pouco tempo, eu sei que a inteligência artificial vai chegar, eu sei que ela vai impactar os empregos, mas eu não consigo convencer as pessoas a tomar uma ação agora, pensando em uma dor que não é latente. Ou seja, a água precisa bater ali, né, como diz a expressão popular, para as pessoas tomarem uma ação. Enquanto ela pode estar vendo o que vai acontecer, mas ela não toma a ação. E a forma da gente justificar isso é tentar mostrar que a história é cíclica. Quais foram os outros momentos em que isso aconteceu? Momentos de crise são propícios ao surgimento de extrema-direita, a discursos populistas reacionários. Assim, a gente já viu isso acontecendo na história várias vezes. Só que ela vem com outra cara, ela vem com outro perfume, ela vem em outra circunstância. É o Make America Great Again, é o Trump. Ou seja, o movimento que eu não vou repetir, mas do Elon Musk, que já foi feito pelo Steve Bannon, que já foi feito por outros membros Hitler é um desses caras. Exatamente. Mas ele não vai atrás dos judeus. Ele não vai atrás dos judeus. Ou seja, é tudo o que o nazismo fez, menos o grande erro. A questão
de ir contra os judeus. A raça pura. Mas vai contra os negros, vai contra os imigrantes, vai contra os homossexuais, ou seja, o discurso vai pegar, sim, esse tipo de minoria, mas não os judeus dessa vez. Eu preciso do dinheiro deles. É mais ou menos isso. Basicamente isso. E tem uma coisa curiosa aí, Chico, porque quando a gente olha, o Pedro tocou numa ponta. O povo alemão de hoje não é o povo alemão da década de 30. Sim. Uhum. Eles não têm a memória. É como, por exemplo, a juventude cubana. Ela não faz ideia do que era Cuba no tempo do Fulgêncio Batista. Exato. Cuba era o enorme prostíbulo dos americanos. Os americanos faziam o que queriam. Quem mandava em Cuba era a máfia. Assistam Poderoso Chefão 3. Ele fala exatamente disso. E não pensem que aquilo é ficção. Fulgêncio Batista era o típico ditador de República de Banana que abriu para os Estados Unidos e o americano fazia o que queria lá. Para vocês terem uma ideia, na época do Batista, americano não podia ser preso em solo cubano. Olha um absurdo, eles faziam o que queriam. Era uma farra. E não podia ser preso em solo cubano. Só as autoridades americanas podiam prendê-los. Inclusive foi por isso que a máfia foi para lá. Sim. E aí você pergunta para um jovem, como ele não tem a memória de como era ruim naquela época, o ruim é o que ele conhece. Claro. A gente está vendo isso acontecer em 3 países na América do Sul. Brasil, Chile e Argentina. 3 países que passaram por ditaduras. A do Chile, sem dúvida nenhuma, mais sanguinária. E olha o paradoxo disso, né? Entre as mais violentas, Chile, Argentina e Brasil. Uhum. A do Brasil foi a mais disfarçada. Mas também era violenta e sanguinária. No Chile, até hoje, o povo é dividido em relação ao Pinochet. Metade acha que ele fez o Chile crescer. Sim. E metade condena. Mas o povo é absolutamente dividido. Na Argentina, a Argentina elegeu um cara como Milei, que mandou comemorar, cancelar, intervir na questão da memória da ditadura argentina, e os argentinos reagiram de uma forma muito, muito mais ferrenha do que a nossa, punindo os torturadores da ditadura. A ditadura argentina jogou o país numa guerra só para se manter no poder. Matou milhares de jovens naquela malfadada Guerra das Malvinas. A do Brasil, olhem bem para quando você vê um MBL, quando você vê o jovem de direita, você fica se perguntando, será que essa molecada acha que ditadura foi boa? Exatamente, Roberto. Essa é uma questão realmente central e que deve ser debatida mais no Brasil. Mas vamos continuar nesse tema, Roberto, Pedro, mas no próximo bloco. Vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com a opinião. Muito bem, estamos de volta com a opinião desta terça-feira, 25 de fevereiro, e hoje recebendo o colega jornalista Pedro Cortella e o comentarista do programa, o advogado Roberto Mohamed. E temos os temas à pauta, viu, Pedro? Você sabe, aqui é extensíssimo, né? Sim. Nós temos mais. Eu queria mostrar um VT ainda do Roda Viva de ontem, com o presidente da Apex Brasil, Jorge Viana, ex-governador, ex-senador do Acre. E ele falando sobre a questão da exploração do petróleo na margem equatorial e na foz do Amazonas. Vamos ver, por favor. A exploração na margem equatorial ela é inevitável. Lá embaixo, a estimativa é que tem mais de 10 bilhões de barris de petróleo. 10 bilhões de barris de petróleo é um pré-sal novo. E o problema não é só isso. Vamos aqui. A 50 quilômetros de onde nós estamos falando, porque eu preciso falar alguns números. Esse poço de fazer prospecção para ver se tem petróleo, que qualidade que é e se pode ser explorado, fica a 800 quilômetros de Belém. Fica 500 quilômetros da margem do Rio Amazonas. Fica 170 quilômetros do Amapá, da costa do Amapá. E nós já estamos explorando petróleo, inclusive em águas profundas, que é alto risco, mas nunca houve acidente. Aí, quem que você tem do outro lado explorando? As maiores companhias petrolíferas do mundo, e você está assim, a Noruega está explorando lá.
Então a empresa da Noruega está explorando lá e a Noruega doa $1 bilhão para a gente cuidar do meio ambiente no Brasil. Olha, eu sou da Amazônia, tem 30 milhões de pessoas, o pior é IDH. Quando eu fui governador do Acre, nós fizemos grandes mudanças, depois outros vieram, melhoraram, hoje o Acre andou para trás. Os indicadores econômicos, sociais são terríveis. Eu vou ser bem, isso não é uma afronta aos meus amigos e históricos, até ambientalistas, porque eu também trabalhei com Chico Mendes. Minha história, eu sou engenheiro florestal, fui relator do Código Florestal, mas eu acho que a pesquisa já deveria ter sido aprovada. É uma opinião minha, pessoal. Claro. Mais ainda, eu acho que com o pré-sal nós não fizemos talvez o dever de casa, que era um bilhete premiado. Eu acho que nós não fizemos o dever de casa. Se for para explorar essa margem equatorial e tiver esse volume, eu estou falando que são 10, 12 anos de exploração com algo que nós nunca tivemos. Se isso for para melhorar a vida de 30 milhões de pessoas que vivem na Amazônia, para proteger o meio ambiente, para mim nós temos que ter uma modelagem diferente. E pela primeira vez é o seguinte, agora nós vamos fazer com que as pessoas que cuidaram da Amazônia, que prestaram um serviço ambiental de preservar, vão ter agora um ganho definitivo, uma mudança de vida por conta de tudo o que fizeram. Mas para isso, tem que ter um plano. A Petrobras é especialista em trabalhar esse tipo de exploração. É a melhor do mundo, inclusive. E eu acho que vai ser difícil o Brasil abrir mão disso porque não tem um plano B. Mas o Brasil é campeão de etanol, de combustíveis renováveis. É verdade. Eu sou contra, por exemplo, a gente partir direto para o carro elétrico. É a minha opinião. Porque um carro elétrico nós vamos abrir mão do carro flex, com motor flex, que usa biocombustível. Não, a nossa transição pode ser essa, diferente da China, dos Estados Unidos. E é isso que eu acho que entra em jogo agora na exploração ou não. Muito bem, esta é a posição do entrevistado, Jorge Viana, que é a favor já da exploração do petróleo na margem equatorial, e ele que foi ambientalista, discípulo de Chico Mendes, colega de Marina Silva. Aliás, ele defende a manutenção da ministra Marina Silva no governo. Mas tem uma coisa que a gente precisa pensar. O mundo ainda vai precisar muito do petróleo por no mínimo 30 anos. Mas se a gente não fizer isso agora e não explorar, a gente vai jogar fora essa riqueza. Porque é aquela história, você fica guardando dinheiro quando mudou. Outro dia aconteceu isso, o cara morreu, foi encontrar uma mala cheia de dinheiro porque ele guardava tudo. Só que o dinheiro era velho, era diante do plano cruzado, não valia mais nada. Então ele guardou dinheiro a vida inteira e a família não pôde usar. Justamente isso, a gente não pode deixar, mas tem uma coisa que me chama a atenção, e é isso que eu queria que a gente trouxesse essa discussão aqui. É muito curioso como essas ONGs todas que lutam contra e que sustentam Marina Silva, sustentam esse Ministério Público xiita em relação à questão ambiental e impede o desenvolvimento, esquecendo que não tem nada mais poluente do que a miséria. Quando você pensa nessas ONGs, elas são todas de esquerda, portanto, supostamente anti-americanas, e são todas sustentadas por dinheiro americano. A gente não fica... Veja bem, o financiamento deles vem da Noruega, da Holanda, né, Shell, da Inglaterra, França, Alemanha. Qual o discurso do Macron, que não deixou sair o acordo? Eles querem que a gente fique conservando a floresta, enquanto eles exploram o resto do mundo inteiro e continuam sendo os caras ricos que mandam. A gente tem que explorar, sim. A Marina é xiita, mas ela só tem esse discurso. Senão ela não existe politicamente. É preciso entender também até que ponto é real esse xiitismo da Marina, ou se é uma questão de sobrevivência. O Jorge Viana tocou num ponto que é essencial. A Petrobras nunca teve um acidente ambiental na exploração de águas profundas. É incrível, ela já teve problemas, mas foram em oleodutos, nas refinarias. Mas por quê? Por causa de manutenção, contratos fraudulentos, gente ganhando dinheiro, corrupção, mas acidente na exploração de águas profundas, sim. O Brasil nunca viveu isso. Os Estados Unidos no Golfo do México viveram, a Holanda e a Noruega viveram isso no Mar do Norte. Todo mundo compara, fala da Shell. Se a gente não conseguir, a Shell tem a tecnologia. Amigo, eles copiaram a nossa. Ninguém tem a tecnologia que a Petrobras tem e é extremamente segura. Portanto, o IBAMA hoje está tomado por toda aquela turma que a Marina colocou lá dentro. Eram eles que ficavam divulgando as coisas que aconteciam no governo Bolsonaro, que eram absurdas, não tem sombra de dúvida, mas o problema do IBAMA, como é o da FUNAI, é que está impregnado por esta turma que entrou lá com o Lula no primeiro mandato
e que é eco-xiita. E o eco-xiita, ele esquece de uma coisa. Ele, na verdade, prega que todos nós cometamos suicídio para deixar o mundo entregue aos bichinhos, aos insetos, aos passarinhos e aos peixes. Se é isso a nossa decisão, então tudo bem, não é a minha. Eu acredito que existe a mesma coisa que a gente falou no bloco passado de quando a água bate. Eu acho que esse movimento verde por parte do governo petista, ele vai até a página 2 também. Belo Monte é um projeto que saiu também em governos, né, Lula e Dilma. Ou seja, eu acho que o que o Brasil, quando a gente vê o Viana falando a respeito, né, da exploração ali na linha equatorial, o Brasil, a gente já entendeu que a gente precisa de uma notícia. A gente precisa de uma notícia. Descobriu-se petróleo no pré-sal. Maior crescimento que o Brasil já viu na história. Capa da Economist. A gente viveu isso lá nos primeiros governos Lula. A gente precisa de uma notícia. A gente precisa de uma notícia sobre o petróleo para bombar a Petrobras e a economia vir e a gente atrair os investimentos, assim. Então, eu acho que esse governo está atrás dessa notícia. E eu acho que essas liberações vão acabar acontecendo com ONGs xiitas ou não, porque a gente precisa dessa notícia. A gente precisa que a Petrobras se torne a menina dos olhos de novo, porque no final tudo se resume à política. É o que o governo Lula precisa para garantir um crescimento econômico, para garantir o rendimento para o acionista da Petrobras. Petrobras que foi desmontada graças à Lava Jato e que se recupera nesse novo momento, mas a gente já viu isso. A gente já viu isso lá em 2007, 2008, 2009, com aquele grande crescimento que deu. Pela reforma ministerial que vem por aí. Exato. Porque não é à toa que já se fala, quando se insiste na Gleisi Hoffmann, na Secretaria-Geral da Presidência, é porque o atual secretário, Márcio Macedo, seria transferido para o IBAMA, em substituição a Ricardo Agostinho, que também, como Jorge Viana e como Marina Silva, discípulos de Chico Mendes e tal. E vem por aí. E o próprio... Eu não acho, o resumo é assim, eu não acho que a questão ambiental vai impedir se chegar ao ponto da gente ter uma notícia de um crescimento, sim, de uma exploração significativa lá nessa linha equatorial e que isso dê o rendimento necessário para ser a base do governo. Vamos lembrar de uma coisa. A gente falou, crucificaram o Ricardo Salles quando ele foi ministro do Meio Ambiente, e eu acho que tinha razão mesmo para isso. Só que a gente não pode esquecer uma coisa. No primeiro mandato do governo Lula, ele se elege também elegendo a governadora do Pará, do PT. E durante 4 anos, esta senhora fez concessão de licenças falsas do IBAMA, do órgão estadual, para exploração ilegal de madeira. E estourou um escândalo. Ela foi candidata à reeleição, não aconteceu nada, porque naquele momento não acontecia nada. E qual a diferença entre essa governadora do Pará, que era do PT, e o Ricardo Salles, quando foi ministro do Meio Ambiente? Nenhuma. O problema do PT é que ele esquece que ele também alimentou o banditismo. Que para você conservar, fazer um trabalho de conservação na Amazônia, você precisa de dinheiro, e o dinheiro vem justamente disso, você tem que investir em educação. Você sabe que, por exemplo, a promessa do ouro leva um monte de gente para fazer garimpo. Só que eu já tive contato aqui em Santos com médicos que são donos de um hospital em Macapá, que vieram aqui buscar médicos. Pra vocês terem uma ideia, isso faz muito tempo, um médico municipal em Santos ganhava algo em torno de 8 a 10 mil. Eles ofereciam 25, mais casa, carro, uma passagem por mês para o cara voltar para ver a família, para trabalhar no hospital deles. E não conseguiam arrumar os profissionais. Todo mundo preferia ganhar 8 aqui do que morar lá. E o cara fica 4 num contrato de 3 anos, o cara fica 3 anos lá, ele ia voltar com possibilidade de abrir o consultório dele. Então, são essas coisas. O Mais Médicos foi criado justamente por conta desta dificuldade. Sim, exatamente. E a gente vê que a gente nunca vai chegar em lugar algum enquanto tiver esta mentalidade. A região norte tem que ser preservada, a Amazônia tem que ser preservada, mas a nosso favor. A nosso favor. Você pode tergiversar em torno disso. Perde-se muito tempo no país com essa discussão
muitas vezes é uma discussão bizantina que não leva a lugar nenhum. Pedro, teríamos muito mais a conversar, mas estamos no limite do programa. Eu queria agradecer muito a sua participação aqui no Opinião. Muito obrigado. Eu que agradeço, sempre um prazer, sempre as melhores discussões que eu tenho são aqui. Muito obrigado, Pedro Cortella. Roberto, obrigado pela presença e agradeço a ambos, e especialmente a você, meu caro telespectador, pela audiência qualificada de sempre. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição. Muito obrigado e até lá.